O assunto de hoje aqui no canal BOL, no nosso quadro Saúde em Foco, é o tema Março Azul e a prevenção do câncer de intestino. Para conversar com a gente, nós convidamos o médico José Dairel de Lima Andrade. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia, coordenador da residência médica do Hospital Regional de Barbacena, FEMIG, professor da Faculdade de Medicina de Barbacena, sócio-gerente da Gastroclínica Barbacena e o atual presidente também da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, capítulo Minas Gerais, membro titular da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Dr. Dairel, seja bem-vindo aqui ao canal BOL. Bom, muito obrigado, Ricardo Salim, caros ouvintes. Com muita felicidade que eu recebo esse convite, ainda mais nesse início de março, onde comemoramos aí no Brasil o Março Azul. É um mês que mundialmente tem uma importância, e agora no Brasil, nos últimos 2 anos, esse mês também ganhou uma importância grande quando a gente lida com saúde pública. Pois é, doutor. Então, o que é a campanha do Março Azul? Muito bem, Ricardo. O Março Azul, ele é uma data, na verdade, internacional, e que se comemora a prevenção e a conscientização em relação a essa prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer coloretal, que é o câncer de intestino, né? Essa data, ela vem sendo reforçada no Brasil nos últimos 2 anos. Então, através da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, no ano passado, em 2021, com vários parceiros, e agora, em 2022, a Sociedade de Endoscopia Digestiva entra junto com a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, as estaduais dessas 2 sociedades e outras sociedades médicas, como a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Geriatria, a Sociedade Brasileira de Urologia e por aí vai, de Oncologia Clínica, a ginecologia. Então, várias sociedades médicas se uniram para fazer um alerta. O que acontece? O Instituto Nacional do Câncer, anualmente, ele solta para a gente as estatísticas, né? E já de alguns anos para cá, o câncer de intestino, o câncer coloretal, excluindo-se os cânceres de pele, ele é o segundo câncer mais prevalente na população brasileira. E está entre o segundo e terceiro que mais mata no Brasil. Então, a campanha, na verdade, ela é um alerta, um alerta urgente e um alerta, claro, para o futuro, né? Essa situação, se a gente não fizer nada, ela tende a piorar. Primeiro, porque a expectativa de vida sobe e a idade é um fator de risco para esse tipo de câncer. Segundo, a própria pandemia, ela vai piorar esses índices até 2025, porque as pessoas nesses últimos 2 anos, claro, com receio de se exporem, elas deixaram de fazer um pouco a prevenção, né? Isso é uma coisa que preocupa. Por outro lado, a gente tem a pandemia, né? E a exposição a fatores de risco também tem piorado. Então, é uma doença que tende a piorar esses índices se a gente não fizer nada. E o Março Azul, ele vem para isso, ele vem para fazer um alerta. Interessante que esse projeto, ele virou um projeto de lei número 5024 de 2019, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, já foi aprovado com pequenas mudanças no texto, agora esse ano no Senado, ele voltou para a Câmara dos Deputados para sofrer nova aprovação, e o março vai ser reconhecido nacionalmente pelas entidades federais, políticas e médicas, como o mês de prevenção do câncer de intestino. Isso tem uma grande repercussão. Primeiro, porque mostra à população a importância de fazer a prevenção. Culturalmente, a gente já engloba, né, a prevenção do câncer de mama, o câncer de útero e o de próstata como habituais, eles têm ficado habituais. E o câncer de intestino foi esquecido, né? Por isso, essa ascendência nos números, né? Então, com essa aprovação, vão existir mais recursos de saúde pública, com investimento para a prevenção desse câncer. Não só para o diagnóstico precoce, conscientização de prevenção primária, de prevenção secundária, diagnóstico precoce, e até as pessoas que já têm o diagnóstico dessa doença, que elas possam usufruir de maneira mais dinâmica de tratamento,
de leitos hospitalares, de insumos, de profissionais qualificados para atendê-las, para que a doença resolva o problema. Né? Sabe, é importante porque essa doença ela chega normalmente para a gente, né, por um especialista, já muito avançada. Este é um problema. E aí as chances de cura são pequenas. Por outro lado, é uma doença que tem uma chance de cura muito alta. Primeiro, ela tem uma prevenção alta se a gente realmente usar todos os recursos. E segundo, se a gente descobre essa doença precocemente, as chances de cura são altíssimas, chegando a índice até de 90%. Né? Então, é importante a gente marcar essa data, esse março azul, nesse esforço das sociedades médicas, né? Capitaneado aí pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e a Sociedade Brasileira de Coloproctologia, para que a gente reforce isso para o ano todo. É importante essa prevenção. Perfeito, doutor. Agora, quais são os sinais e os sintomas do câncer coloretal, câncer de intestino? Existem sinais de alarme, doutor? Sim, existem sinais de alarme. E aí eu quero deixar um recado importante. Primeiro, é quando a gente fala de prevenção. Quando a gente fala de prevenção, nós não estamos falando de sinais e sintomas. Nós estamos falando de uma rotina que vai ser feita, a pessoa vai englobar essa rotina na sua vida, sem sinal e sem sintoma, para que ela descubra precocemente, ou melhor ainda, para que ela evite aquela doença. Isso é prevenção. Então, são os hábitos de vida. E o câncer coloretal é uma doença considerada do estilo de vida. Né? Nós vamos falar de prevenção depois, então eu vou me ater agora aos sinais e sintomas. Eu só quero alertar que a pessoa não deve esperar isso acontecer para que ela busque aí fazer a prevenção. Quando eu tenho sinal e sintoma, é claro que eu já tenho algo nesse intestino, mas é importante também que eu vá precocemente, porque pode ser que seja o câncer coloretal ou não. Existem várias doenças que dão esses sintomas que eu vou falar. Mas os sintomas de alarme, primeiro, uma mudança abrupta, uma mudança persistente do hábito intestinal. É aquela pessoa que ia ao banheiro regularmente e, de repente, ela começa a ter dificuldade ao banheiro, ela percebe uma mudança na característica das fezes dela, fezes mais afiladas, e ela tem, por exemplo, começa a ter cansaço por uma anemia, dor nas pernas para andar por causa de uma anemia, já é o câncer normalmente no cólon direito, né? Ele tem várias manifestações dependendo da localização dele. Então, sangramento nas fezes, a pessoa vê o sangramento nas fezes, ou ela faz uma pesquisa de sangue oculta pedida pelo médico, dá positivo, né? A dor abdominal, a gente não tinha essa dor, emagrecimento, né? Isso tudo são sinais de alarme, né? Então, quando eu tenho essa modificação do meu hábito, eu tenho sangramento, eu tenho emagrecimento, eu tenho dor abdominal persistente, eu tenho que procurar um auxílio. É claro que outras doenças, né, a gente não quer alarmar ninguém, porque outras doenças fazem esses sintomas também. Mas é preciso da gente saber. Uma máxima que eu escuto muito no consultório é: eu tenho sangramento, mas é hemorroida, que é uma causa comum de sangramento. Vamos lembrar, a hemorroida sangra, mas eu posso ter outra coisa sangrando também. Então, é importante a gente ter certeza do que está acontecendo, né? Que ótimo será se a gente faz o exame e detecta que realmente o problema é uma doença hemorroidária e que não é um problema como um pólipo ou já uma lesão maligna que está ali que precisa ser resolvida. Então, é fundamental que a gente tenha essa certeza do que está acontecendo. Perfeito, doutor. Agora, veja bem, já foi até comentado pelo senhor aqui a respeito das pesquisas e das informações anuais feitas pela sociedade, né, de forma geral, pela medicina. Mas qual a situação do câncer o câncer coloretal aqui no Brasil? Então, nós comentamos lá no início essa preocupação das entidades médicas por esse aparecimento desses números, né? Para você ter ideia, hoje a gente tem mais de 40 mil casos novos de câncer de intestino no Brasil por ano, isso é importante. Ele atinge tanto homens quanto mulheres, né? Como eu disse, ele é o segundo hoje câncer, excluindo os cânceres de pele, o segundo câncer mais prevalente, né, no Brasil, né? Isso ganha uma importância porque antes, quem que a gente tinha nas mulheres? O câncer de mama, depois o de útero. O câncer de intestino hoje ele ultrapassou o câncer de mama, de útero, perdão. Isso também reflete a prevenção do câncer de útero, né? A gente sabe que o exame ginecológico, o exame preventivo, ele vem ganhando nos consultórios, né, dos ginecologistas, na saúde pública, a vacina para o HPV e por aí vai. Então, conseguiu-se realizar uma prevenção
que foi efetiva, né, para diminuir esse número do câncer de útero, né, de colo de útero. Porém, o do intestino, ele é pouco falado. A gente percebe que a gente tem uma dificuldade também nos consultórios médicos de abordar esse assunto de prevenção, né? E é fundamental que a gente converse com o nosso paciente sobre isso e estimule os pacientes a perguntarem aos seus médicos, né? Quando que eu devo começar a prevenção do intestino? Como que eu devo fazer essa prevenção? Isso é fundamental. Agora, a gente, né, já até comentou também sobre a possibilidade de prevenção do câncer de intestino. É possível? Existe? E como é que se deve prevenir o câncer de intestino? Sim, isso é uma pergunta muito importante, porque a prevenção primária ela começa no nosso estilo de vida. As pesquisas mostram uma coisa muito interessante. Quando eu tenho uma dieta alimentar rica em fibra, né, e aí entra frutas, verduras, legumes, sementes, as farinhas dessas sementes, né, ou seja, a fibra ela é um fator de proteção, é um dos fatores de proteção, né? Então, uma dieta rica em fibra, em líquido, vai ajudar tanto no funcionamento do intestino quanto vai ajudar na prevenção primária. Por outro lado, o consumo exagerado de proteína animal como a carne, a gente sabe que esse consumo exagerado aumenta o risco do câncer coloretal, né? O câncer é multifatorial, então não vai ser uma coisa só que vai fazer com que eu tenha o câncer ou não. O principal no câncer coloretal é a genética. A gente sabe que a grande maioria dos cânceres de intestino, eles nascem de uma lesão inicialmente benigna, né, que é um pólipo chamado adenomatoso, e essa lesão, ela vai sofrendo, se o paciente tiver essa predisposição genética, claro que aliada a esses outros fatores de vida, ela vai sofrendo modificações durante o ano. Então, esse pólipo, ele demora alguns anos, normalmente próximo de uma década, se houver essas condições, para se transformar num câncer de intestino. Isso é a maioria das vezes, tá? Existe um pequeno número de câncer de intestino que a gente não consegue a prevenção, porque ele já nasce o câncer, tá? Mas é a minoria, ainda bem. Então, nessa maioria, primeiro eu tenho que pensar no meu estilo de vida. Uma alimentação saudável, com frutas, verduras, legumes, ou seja, fibra, uma menor quantidade de proteína animal, né? Segundo, o exercício físico. Por quê? Porque a obesidade hoje está ligada como cofator, né, para vários tipos de câncer, e de intestino não é diferente. Um baixo consumo de bebida alcoólica também foi relacionado ao consumo alto, né? E existem outras condições, como as condições, como eu falei, genéticas e doenças familiares. Então, aquela família, por exemplo, que tem um caso de câncer de intestino, ela deve ser olhada com olhos diferentes, ela tem que ser olhada mais precocemente. A data de prevenção, Ricardo, ela é considerada até pouco tempo atrás 50 anos. Então, quando eu fazia 50 anos, eu já passava a ter um risco médio para câncer de intestino. Só que de 2, 3 anos para cá, a Sociedade Americana de Oncologia ela vem recomendando que a gente abaixe essa data para 45 anos. Por quê? Porque eles perceberam em pesquisas que essa faixa etária entre 45 e 50 anos, eles estavam perdendo pacientes que não faziam a prevenção nessa faixa etária. Então, hoje, para quem pode, a nossa recomendação é que inicie essa prevenção aos 45 anos. Isso se eu não tiver doenças familiares, doenças genéticas, relacionadas ao aumento do câncer de intestino. Por exemplo, a doença inflamatória intestinal como a retocolite ulcerativa, que é uma doença que aumenta muito a chance de câncer de intestino. Então, é preciso do médico que acompanha o paciente ele indicar mais precocemente essa prevenção. E aí entra, como prevenção secundária já, entra, por exemplo, alguns exames. Em países que não têm uma condição de renda suficiente para fazer isso como a medida pública, é usado a pesquisa de sangue oculto nas fezes. A pesquisa de sangue oculto ela pode ser usada anualmente por pelo menos 10 anos. Quando eu faço isso, aí eu diminuo a mortalidade. Eu gostaria de lembrar uma coisa. Uma pesquisa de sangue oculto positivo, primeiro, ela tem que ser bem feita. Segundo, que ela, estando negativa em uma amostra somente, pode indicar que eu não tenha nada, mas ela não me garante essa proteção.
Então, até para se usar o sangue oculto, eu tenho que ter noção de que eu preciso de tempo para fazer isso. Agora, se esse paciente vem sangue oculto positivo, ele vai para um exame de imagem como é a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino. Já nos países que têm condição de renda para fazer isso, vá-se direto normalmente para a colonoscopia, porque é o exame que detecta esses pólipos e precocemente retira esse pólipo, aquele pólipo que vai evoluir, que eu falei, durante os anos para o câncer de intestino. Então, o exame hoje, que é o chamado o exame ouro, né, para a prevenção secundária, já é a colonoscopia. Perfeito. Bom, até só para comentar, e a título até de descontrair um pouquinho, essa questão da proteína vai ser um pouquinho difícil, porque a carne está tão cara, doutor, que eu acho que não vai ter menos quantidade de gente nesse sentido. Mas veja bem, o senhor está comentando a respeito dos exames, né, da forma, da colonoscopia é um dos principais exames. Agora, existe algum preconceito, algum medo em relação à realização da colonoscopia? Esse receio, ele procede, doutor? Então, isso vem, primeiro, a medicina avançou muito nas últimas décadas, e também os métodos diagnósticos, né? A endoscopia, apesar de a gente já ter décadas que existem ela, é claro que os aparelhos avançaram, a anestesiologia avançou muito, né? Então, hoje, não admite-se mais exames como eram realizados lá atrás, né? Muitas vezes sem anestesia, sem um bom preparo, sem um bom exame, e isso é muito importante. Tanto o aparelho quanto o examinador que faz o exame, ele tem que garantir uma segurança para o paciente, porque é um laudo muito importante. Veja só, se eu faço um exame de imagem dentro do intestino e laudo que está tudo bem, o paciente fica seguro, né? E ele vai fazer uma prevenção, às vezes, muito tempo depois, porque o recomendado é que se faça muito tempo depois se eu não tenho nada. Como nós falamos de 10 anos, por exemplo, então, se eu tenho um paciente com uma colonoscopia normal, critérios preventivos, eu só vou repeti-la de 5 a 10 anos depois. Eu não preciso repetir todo ano, como outros tipos de câncer. Por quê? Porque a história natural do pólipo me mostra que eu posso esperar isso e não preciso de fazer colonoscopias repetidas. Agora, se eu tenho alguma alteração, aí a biópsia, o histopatológico, o estudo do tecido é que vai me falar se eu vou ter que repetir essa colonoscopia em 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, vai depender do que eu vou encontrar e desse estudo da biópsia. O problema da colonoscopia, primeiro, é como eu falei, o preparo era muito ruim. O paciente tem que estar com o preparo limpo. E eu costumo dizer que o preparo do exame, que vai deixar o intestino limpo, porque é um exame visual, eu preciso de ver a mucosa do intestino, ele era muito ruim. O paciente tinha que tomar muito líquido, tomar laxante. Ele continua tendo que fazer o uso do laxante, mas hoje esses preparos melhoraram muito, né? Para ter ideia, a gente faz o preparo hoje praticamente no dia do exame. Faz o preparo de manhã, o preparo pior, né, que eu costumo dizer que ele é mais forte, é na manhã do dia do exame, o exame é processado logo depois, algumas horas depois, né? Segundo os aparelhos, hoje os aparelhos de endoscopia eles estão muito mais modernos, né? E a anestesia também. Então, o exame de colonoscopia hoje é um exame extremamente tranquilo. Eu posso falar dos dois lados, né? Talvez não, a colonoscopia é o exame que eu mais faço, né? Então, a gente faz diariamente muitas colonoscopias, eu posso falar do lado médico, né? E segundo, eu já fui paciente na colonoscopia, eu tenho história familiar de câncer de intestino em jovem, então já fiz 2 colonoscopias como paciente, então eu posso falar por esse lado também. É um exame hoje extremamente tranquilo de ser realizado. É claro que todo exame invasivo tem seu risco, né? Mas o risco hoje de uma colonoscopia diagnóstica é extremamente baixo. E aí, quando a gente coloca na balança, ele vale muito a pena ser realizado. É claro, a gente orienta que, quando a pessoa for fazer, que ela procure profissionais que sejam especialistas nesse tipo de exame, que tenham bons aparelhos, porque isso é que vai garantir realmente uma segurança para esse exame, né? Perfeito. O senhor já falou, mas eu queria frisar isso para que as pessoas pudessem ter essa informação bastante clara. Eu queria que comentasse para nós de quanto em quanto tempo é preciso fazer a colonoscopia preventiva, Sim, doutor? ótima pergunta, Ricardo. Uma coisa que eu esqueci de falar na pergunta anterior, as pessoas têm medo, acham que o exame vai doer. O exame não dói. Eu volto a falar que com a evolução da anestesia, hoje é inadmissível uma colonoscopia gerar dor no paciente. Então, é um exame que o paciente ele não vê o exame, ele não sente o exame. Isso é muito importante. Bom,
Então, vamos considerar um paciente sem fator de risco familiar, sem doença familiar, ele deve começar a fazer aos 45 anos, se possível, né? Então, se ele não tem uma outra história de alguma doença que aumente essa chance, ou uma história familiar que aumente essa chance, ele vai começar aos 45 anos. E aí vai depender, como eu disse, do tipo histológico do tumor, né? Da lesão que eu encontro. Se eu acho uma colonoscopia completamente normal, que não tem pólipo, que não tem fatores pré-neoplásicos, podem gerar futuramente um câncer, e ele não tem nenhuma outra doença que faça isso, esse paciente vai repetir daí 5 a 10 anos. Né? A orientação é que de 5 a 10 anos ele repita o exame. Agora, se eu encontrar alguns tipos histológicos, como, por exemplo, adenoma com displasia, que são modificações das células que podem indicar uma progressão para o câncer, ainda não é o câncer, mas pode indicar, e aí eu tenho displasia de baixo grau, eu tenho displasia de alto grau, eu tenho um tipo de pólipo que evolui mais rapidamente, que chama adenoma serrilhado. Então, na dependência desse tipo histológico, o médico especialista, ele vai avaliar, olha, você precisa voltar daqui a 6 meses, porque eu tirei em você, por exemplo, um adenoma com displasia de alto grau. Né? Então, o médico volta para duas coisas. Primeiro, para poder verificar o local de ressecção, se realmente foi tudo ressecado, foi tudo retirado, né? Para que ele garanta que aquilo não vá ficar um pedacinho ali e aquela célula gerar de novo a lesão. E ele volta também olhando o exame. As lesões muito pequenininhas, elas podem passar despercebidas, né? Então, é fundamental que o preparo esteja bom, que o exame seja bem feito, um exame com o tempo necessário para que você examine toda essa mucosa. Então, ele volta justamente para isso. Então, de 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5, 10 anos. Vai depender justamente do tipo de lesão que a gente tirou na coluna prévia. Mas o importante é que, aos 45 anos, se eu não tiver outros fatores, eu procuro meu médico e converse sobre a colonoscopia. Isso é importante. Perfeito. Bom, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham aqui no Canal Bol, na Rádio Sucesso e também no Barbacena Online, a respeito do Março, né, Azul, que é a prevenção do câncer de colo retal. Por favor, doutor, fique à vontade. Bom, primeiro eu queria agradecer, Ricardo, esse espaço que você faz aqui, é um serviço de utilidade pública, isso é fundamental. Como aqui em Barbacena estão sendo feitos outras atividades nacionalmente, né? Como eu presido a Sociedade de Endoscopia Digestiva, o capítulo Minas Gerais, em Minas Gerais nós estamos fazendo várias atividades, nós vamos ter agora, no final do mês, em Belo Horizonte, estamos fazendo a capital por causa do impacto que nós vamos ter na mídia, nós estamos fazendo um mutirão de prevenção do câncer de intestino. Então, 2 hospitais simultaneamente vão atender pacientes que estão represados na fila do SUS, para que a gente faça vários endoscopistas fazendo simultaneamente as colonoscopias desses pacientes, né, para diminuir essa fila, e aí nós vamos colocar a mídia para mostrar isso. Vocês vão perceber nacionalmente vários monumentos, prédios públicos, hospitais iluminados de azul nesse mês, né? Em Minas Gerais não vai ser diferente, nós vamos ter vários hospitais no estado e monumentos iluminados de azul. Ano passado nós conseguimos aí uma grande força que foi iluminar o Cristo Redentor, né, de azul durante um dia, né? Existe uma grande empresa de marketing por trás disso que está em São Paulo, e esse movimento é nacional. Então, é um movimento que mostra isso para as pessoas. Vocês vão perceber vários atores, jogadores de futebol, pessoas influentes, jornalistas, gravando textos para o Março Azul, isso nas redes sociais. O que a gente quer é que as pessoas compartilhem isso. Essa informação tem que chegar, né? Então, a pessoa tem que ter a consciência dela, falar, olha, existe alguma prevenção que eu posso fazer sobre isso? Ah, mas eu não estou sentindo nada. Mas aquilo que eu falei, quando você já sente, às vezes já não é uma prevenção mais, né? Então, se eu tenho dúvida, eu vou procurar meu médico de confiança, eu vou conversar com ele, eu vou estimular ele a falar comigo sobre isso, porque é importante que a gente estimule a prevenção das doenças, é o que a gente pode fazer, né? Então, eu queria estimular todos os ouvintes a conversarem com seus médicos, né, e sobre essa prevenção. E como que eu posso fazer isso, né? Muito obrigado de novo, Salinha, agradeço a todos, né, que nos escutaram aqui, e compartilhem aí essa ideia com as outras pessoas. Abrace essa ideia, ela pode salvar vidas. Muito obrigado. Perfeito, doutor, nós que agradecemos. Canal Bol, aqui tem conteúdo de qualidade.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.